Ok! É, Luciano, você foi visto! Segundo Carbone, você estava terça-feira na Augusta. Não vou perguntar o porquê. Bom, vamos aqui voltar às correções com o nosso querido amigo Jim Carrey! Questões 52, 53, 54. Vamos lá, Tony. Quem foi visto? Quem? O Carbone disse que viu o Luciano na Augusta. Um viu o outro. Um viu o outro, cara. Eu não entendi direito isso daí. Se trombando, se cruzando? Eu não sei, cara. Nós vamos questionar o Carbone aqui, daqui a pouquinho. Bom, você que está falando, o emprego é seu, não é isso? O Carbone, cara. Bom, tudo bem. Nós vamos questionar. Deixa o Carbone sentar aqui que eu vou questionar o Carbone. Tem novidades ainda. Novidades? Tem novidades do churrasco, da churrascaria, dos professores. Eu tenho uma novidade terça-feira aqui do que o Carbone pediu na mesa. Daqui a pouco. A verdade virá à tona. Já. Não podemos perder. Fiquem aí, não podem sair daí para não perder essa informação. Olha só o problema de número 52. O problema número 52, ele fala assim que numa experiência de laboratório, um aluno mede uma temperatura de uma pequena quantidade de água dentro de um tubo de ensaio. Aí ele fala assim que, para isso, ele coloca dentro dessa quantidade de água um termômetro numa temperatura de 20 graus Celsius. E ele diz que logo após essa medida, a temperatura do termômetro fica 60 graus Celsius. E aí ele pergunta então, pode afirmar que a temperatura da água no instante que o termômetro foi imerso nela era de quanto? Bom, a ideia, para que quando você atinge o equilíbrio térmico, é logicamente você tem uma perda de energia do líquido que está mais quente, passando o calor para o líquido que está mais frio. E se você colocou um termômetro, inicialmente a 20 graus Celsius, e ao colocar no líquido, ele fica a 60 graus Celsius o conjunto, a ideia sempre foi considerar, ignorar esse fator que o vestibular cobrou agora nessa questão. Porque se você tem muito líquido, é claro que essas perdas são desprezíveis. Mas nesse caso, ele quis justamente que você explicasse porque qual era a temperatura a hora que você colocou o termômetro. Será que era mais, ou será que era menos, ou será que era o próprio 60 graus Celsius? Como você tem perda de calor do líquido para o termômetro e no final o equilíbrio ficou 60 graus Celsius, então logicamente que a temperatura do líquido era maior do que 60 graus para que no final ficasse equilíbrio a 60. Quem fala isso, a única questão que fala isso é a resposta letra D. D de dadinhos. Problema 52, letra D. Problema de número 53. Está aqui finalmente um probleminha de continhas para que você use aquela calculadorinha daquela que você compra o chiclete, ganha uma calculadora. Essa te ajudaria, já poderia resolver seu problema. Ele fala assim, a enfermeira de um posto de saúde resolveu prever 1 litro de água para ter uma pequena reserva de água esterilizada. E ela falou assim, a tarefada, ela esqueceu a água a ferver e quando guardou verificou que só tinha 950 ml. Não é? Estava muito ocupada, estava lá fazendo o que tinha que fazer, de repente vai saber o que houve, o pessoal lá fora na fila, o governo tirando o dinheiro da galera aí, então a saúde desse jeito vai deixar evaporar toda a água, Tony, vai deixar, não podemos mostrar o Tony agora, não podemos, ele está muito ocupado. Só ouve o grito da criança se engasgando, comeu um peixe, minha criança. Está muito ocupado. Esse é o cursinho. A que ponto chegou? Ele disse assim, conhecendo a densidade da água como 10 ao cubo quilo por metro cúbico, o calor latente de vaporização como 2,3 vezes 10 a sexta, e supõe desprezível a massa da água que evaporou por ter saltado para fora do recipiente durante a fervura, pode afirmar que a energia desperdiçada na transformação de água em vapor foi aproximadamente quanto? É lógico, se você tinha 1 litro de água, ou seja, você tinha 1000 mililitros de água e só sobrou 950, você só evaporou 50 ml de água. Mas uma coisa que você tem que levar em conta é justamente o fato que ele está te dando a água em litros. E se você está trabalhando densidade em quilo por metro cúbico, você tem que transformar litro por metro cúbico. A ideia é que a cada litro equivale a 1 decímetro cúbico, ou seja, 10 a menos 3 metro cúbico. Então, para você resolver essa questão, você quer calcular a quantidade de calor necessária para você evaporar esses 50 ml de água. Então você tem que, a equação para isso é o calor latente, que é o produto da massa vezes o calor latente. O calor latente a gente se deu. E a massa como é que você calcula? Usando a equação de densidade é massa sobre volume. Massa é o produto de densidade vezes volume. Que volume é esse? São esses 50 ml e vezes 10 a menos 3 para que essa coisa fique em metro cúbico. E lembrando então que você deve então fazer um cálculo onde a densidade é 10 ao cubo e o produtinho disso tudo, onde
μ, que é a densidade, vezes o volume, que é os seus 50 ml, vezes o calor latente, que ele também te deu no problema, a resposta daria 115 mil joules, ou seja, 115 quilojoules de energia, que foi o que fez evaporar essa água, que foi energia desperdiçada, energia jogada fora. Resposta correta, letra B. B da série... Não estou gostando de novo, hein? B da série B, da série A, da série B. Então, de novo, o último probleminha aqui dessa... Eu estou ficando nervoso com essas coisas, eu vou começar a mudar aqui. Ó. O último eu vou jogar lá para outra letra, não quero mais essa letra. O último problema, ele coloca então um peixinho num ponto P situado a 13 centímetros de profundidade da água. E ele coloca o cidadão em dois pontos, um exatamente acima e o outro bem afastado. E ele pergunta, o observador olha o peixinho a quantos centímetros de profundidade da água a hora que você está fora do nível da água. A ideia desse problema são os desvios de raios de luz que acontecem de maneira que você muda o índice de refração de um meio para o outro. Uma experiência típica para isso é você pega lá uma flechinha, vai lá no rio, olha o peixe, está com a flecha na mão e você vai fincar o peixinho. O que você faz? Você erra. Você que estudou física durante todo o terceiro ano, primeiro e segundo, e fez faculdade, fez isso mesmo que você erra. E vai um indinho, está lá no meio do mato, vai lá e acerta. Por que isso? Porque ele já sabe desses desvios de raios, esses efeitos que acontecem. Por exemplo, se você colocar o dedo dentro da água, parece que ele está quebrado. Não é isso, são desvios de raios onde a posição aparente fica fora da posição original. A resolução para isso era sempre uma relação onde você comparava os índices de refração com as distâncias equivalentes que você tinha. Então você tinha lá o índice de refração do observador dividido pela distância do observador. Se você igualasse ao índice de refração do objeto pela distância do objeto, você tinha uma equação onde você considera o índice de refração do ar como 1, o índice de refração da água ele te deu como 1,3, a distância do objeto como 13 centímetros. Ao substituir, você acha a distância que o observador está vendo como 10 centímetros, caso ele esteja no ponto primeiro, exatamente acima, porque essa equação só vale para pequenos deslocamentos. Para grandes deslocamentos, o que acontece? Acontece que o raio de luz, você tem a impressão de que esse peixe está cada vez mais para cima, está cada vez mais na superfície, te enganando cada vez mais. Então a resposta correta seria a letra E. Você vê no ponto acima 10 centímetros e quando você se afasta, o peixinho parece que está cada vez mais na superfície. Resposta da 54, letra E. E de elefante. Obrigado, Tony. Vamos nessa. Vamos nessa. Daqui a pouco temos mais. Exatamente. Daqui a pouco mais correções da Unifesp.